Bem-vindos! Mais um Café com Destino. Nós estamos no segundo dia da série. Qual é a série, Wesley? Gideão. Gideão. Gente, Gideão nos ensina muito. É muita coisa tremenda que a gente está aprendendo com Gideão. Hoje vai ser uma das aulas mais fortes e por isso eu já quero te orientar. Chama todo mundo. Vai valer a pena. Pega esse link aqui do Café com Destino, o link aqui do YouTube, manda nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, posta nos seus stories. Começou o Café com Destino. Nós estamos na série Gideão, que está fortíssima. E hoje eu vou falar o seguinte: como encontrar a resposta que você precisa. Como você entender se a resposta que você está esperando está vindo de Deus ou não? É uma dúvida que muita gente tem. Eu quero encontrar a resposta que eu preciso, ok. Mas essa resposta está vindo de Deus ou não? É um outro problema. Ou seja, nós precisamos aprender a desvendar as respostas que vêm sobre a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa, logo no início da live de hoje, logo no início desse Café com Destino, nessa terça-feira abençoada, você não ficará sem resposta. Você não ficará sem resposta. Às vezes, Deus manda a resposta e você que não percebe. Esses dias uma pessoa ficou 2 horas na fila, 2 horas numa fila, para esperar eu passar numa outra cidade que eu estava visitando numa palestra, para poder apertar minha mão e me fazer uma pergunta. E ela falou: Thiago, eu tô aqui, tá até no frio, mas eu fiquei te esperando para você passar, porque eu sabia que você ia passar por aqui. Apertou minha mão e falou assim: como é que eu faço para lidar com as pessoas difíceis? Eu falei assim: você já leu o meu livro Especialista em Pessoas? Já leram? Aí eu falei para ele assim: você já leu o livro Especialista em Pessoas? Ele: não. Eu falei: olha só como é que as pessoas são. Ficou 2 horas numa fila, num frio, para apertar minha mão e fazer uma pergunta, fazer uma pergunta da resposta que eu já dei. Falei: lê o livro Especialista em Pessoas, você vai aprender como Deus pensa em relação a se relacionar com pessoas, como Jesus se relacionou com pessoas. Não é fácil, mas é possível. Então eu quero deixar essa recomendação logo no início. Você que é de Portugal, está na FENAC, está em várias livrarias de Portugal. Você aqui do Brasil está na Amazon, na Livraria Cultura, Leitura, qualquer livraria que você achar. Não deixa de ter o livro Especialista em Pessoas, está ajudando milhões de pessoas. Aí eu falei: querido, eu já dei essa resposta. Às vezes Deus já envia a resposta, você que não pega, você que não percebe. Está na sua frente, você não entende. Viu como é? Então primeiro você tem que entender o seguinte: será que Deus já não me deu essa resposta e eu que não entendi? Será que Deus já enviou a solução do problema e eu que não peguei? Então hoje nós vamos aprender 3 chaves para você atrair a bênção e a resposta divina sobre a sua vida. 3 chaves. Hoje eu vou te ensinar 3 chaves para você atrair a bênção e a resposta divina sobre a sua vida. Nós lemos ontem, e você tem acompanhado a história de Gideão, que ele estava num tempo muito difícil. Israel, que era o povo dele, estava num período de ataque. Israel estava empobrecendo muito por causa dos midianitas, uma pressão fora do comum. E no meio de uma pressão, no meio de um problema, Deus levanta Gideão. Ontem eu te ensinei qual foi o diferencial de Gideão. Por que Deus levantou Gideão, Wesley, não levantou qualquer outro? Porque ele estava trabalhando. E estava trabalhando muito ou trabalhando certo? Tá? Muito certo, né? Ele estava trabalhando certo numa época que o trigo era ouro. Por quê? Os midianitas atracavam o trigo, que era o que fazia o pão para os israelitas. Ele estava malhando o trigo no lugar de se fazer vinho. Né? Existem 2 coisas que até hoje, 2 alimentos são sagrados no judaísmo e para o povo de Israel: o trigo e o vinho. Né? Tanto que a ceia do Senhor é justamente tirar do trigo o pão e o vinho. A base do alimento em Israel, ou seja, naquela época não estava dando uvas, não era época de uvas, então o que ele faz? Ele começa a malhar o trigo no lagar, porque aí ele confundiu o inimigo. O inimigo atacava o celeiro de trigo, não tinha trigo lá, porque ele estava malhando no lagar, ele escondia lá. Deus viu que além de estar trabalhando numa época que todo mundo estava se escondendo, ele ainda estava trabalhando certo. Aí vem Provérbios e diz: vês um homem perito no que faz, vês um homem diligente na sua obra, andará com os reis e não com a plebe. Ou seja, Gideão estava se encaixando num princípio de prosperidade
que é trabalhar certo. É um princípio de prosperidade. Eu tenho incansavelmente te ensinado sobre princípios. Incansavelmente eu tenho te dito que se você for fiel aos princípios, se você entender quais são os princípios imutáveis, milenares e infalíveis, sua vida passa para outro nível, o teu destino é de paz e prosperidade e não de perturbação e escassez. E eu vou te ensinar isso com muitos detalhes no método Destiny. Eu vou falar isso mais para o final. Você que acredita no que a gente ensina, você que é empreendedor, você que está começando um negócio, você que é guia espiritual, mentor, mentora, você é professor, você é pastor, pastora, você está começando um ministério, você está querendo se especializar, você é profissional liberal, psicólogo, você é advogado, mas quer fazer da tua profissão uma especialização em princípios milenares, o método Destiny é para você. Eu vou falar sobre isso no final. Aqui em Alphaville, presencialmente comigo, manhã, tarde e noite, 3 dias, mais de 30 horas de imersão, o único curso, o único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Vai mudar a sua vida, tá bom? Fica até o final para eu te explicar para você que, lógico, quer estar comigo. Voltando a Gideão. Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6, ele resiste aos midianitas porque ele estava encaixado no princípio. Você vai resistir teus inimigos não porque você é forte, não porque você se acha forte, mas porque você vai se encaixar nos princípios. Quem se encaixa nos princípios resiste qualquer coisa. E ele estava no princípio ali, Deus o chama, né? Como é que Deus o chama? Deus aparece em forma de anjo. Juízes capítulo 6, versículo 18. Pega papel e caneta para a gente começar com força total. Você já compartilhou a live de hoje? Já pegou o link e mandou para um monte de gente? Já curtiu o vídeo? Quando a pessoa não curte o vídeo, o que acontece, Wesley? Ela não curte, né? Não curte. Quando ela não curte o vídeo, ela prova que não está gostando. É isso? Isso. É isso que você quis dizer com essa resposta? É que essa resposta não teve sentido nenhum. Não está dando valor, Wesley. Então, se você dá valor ao Café com Destino, curte o vídeo agora, é 1 segundo, porque entrega para mais pessoas. E tem gente, Wesley, que assiste a gente e não assinou o canal ainda. Vamos orar para essas pessoas? Aqui embaixo tem um botão vermelho, inscreva-se, você aperta, é 1 segundo, você se inscreva no nosso canal, porque esse canal aqui só te abençoa. De segunda a sexta, 7h57 da manhã, Café com Destino, e domingo, 10 horas da manhã, tem mensagem, tem pregação, todo domingo, 10 horas da manhã. Aliás, a do domingo passado foi fortíssima, se você não assistiu, assiste a do domingo passado. Olha o que diz Juízes capítulo 6, versículo 18. Deus aparece a Gideão em forma de anjo. E o anjo fala, ó, você é o escolhido. Escolhido para quê? Você vai libertar Israel da mão dos midianitas. Eu? Aí, primeira coisa que Gideão fala é o seguinte, ó, bem ser humano, bem a gente. Eu sou pobre. Eu sou pequeno. Eu não consigo. A gente sempre quer dar uma boa desculpa para não cumprir a missão que Deus tem pra gente. Você está pedindo resposta a Deus, mas quando Deus manda a resposta, você não quer cumprir. Você não quer fazer o que tem que ser feito. Quer dar suas desculpas. A gente sempre se vê menor do que Deus nos vê, sempre. Você acha, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu jamais aguentaria isso. Eu lembro que uma vez eu fui visitar um amigo, uns anos atrás, e ele teve um problema na bexiga e ele teve que ficar com um catéter na uretra um tempo. E quando eu vi aquela situação, fui visitá-lo no hospital, eu falei, meu Deus, isso é um dos maiores sofrimentos que um homem pode passar. Porque o catéter é um caninho que vem da bexiga pela uretra, né, e sai ali pelo órgão do homem. É muito sofrimento para colocar, para tirar, para manusear aquilo. E eu vi aquilo e falei, gente, isso aqui deve ser um sofrimento, nunca aguentaria isso. Aí ano passado eu operei do rim, tive que ficar 2 vezes com catéter. Aí Deus falou no meu ouvido numa madrugada, viu como você aguenta? O que você me dizia que nunca ia aguentar, tá aí, ó. Passou 2 vezes na mesma semana, não morreu. Você é muito mais forte do que imagina. Você vai muito mais longe do que pensa. Você vai ser muito mais usado por Deus do que acha. Você vai ser muito mais usada por Deus do que pensa. Sabe por quê? Porque só Deus sabe o teu verdadeiro valor. Eu nunca enxerguei esse Tiago aqui.
Esse Tiago aqui, quem enxergou foi Deus. Eu enxergava o Tiago lá do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu enxergava um Tiago que, se estivesse ganhando 3 saláriozinhos e pagando as contas, estava feliz. Eu enxergava esse Tiago. Eu enxergava o Tiago que, se eu estivesse dentro de 4 paredes falando para 30 pessoas, já ia me achar importante. Mas Deus me viu além do que eu pensava. Gideão fala, eu sou da menor tribo, eu sou o mais pobre da minha casa. Mas Deus não via assim. Então você precisa decidir se você quer continuar se vendo como você se vê ou como Deus está te vendo. Aí você só consegue ver isso através dos olhos da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé você nunca vai enxergar o seu verdadeiro eu. Repete comigo, sem fé eu nunca enxergarei meu verdadeiro eu. Nunca. Você não vai enxergar o teu verdadeiro eu. Então, primeiro Gideão tenta dar desculpa. Quando ele diz tudo isso, Deus fala, mas eu vou te usar. Aí Gideão, pela segunda vez, fala o seguinte, então se és tu mesmo. Aí ele vai duvidar, será que é Deus? Olha aqui, Juízes 6:18. Então eu peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Deus fala, tá bom, eu vou sentar e vou te esperar. Gideão fez Deus esperar? Foi, na Bíblia está escrito isso. Agora vamos lá. Como Gideão atraiu a atenção de Deus? Como Gideão atraiu a presença divina? Como Gideão atraiu esse nível de confiança? Se Gideão não tinha sangue real, ou seja, não era nobre, não era de uma grande tribo, ou seja, não era nenhum tipo grande guerreiro, alguém reconhecido, não tinha título nenhum. E ele era o menorzinho da sua família, ou seja, olhava para uma família e falava, esse aqui tem chance, mas esse Gideãozinho aqui não, igual o Davi. Se for o irmão mais velho, Eliabe, quem sabe, né? Mas o Davi não, é pequenininho, magrinho, o próprio pai desacreditava dele. Às vezes você se acha o menor de todos, mas é justamente com você que Deus quer tratar. Então o que Gideão fez para atrair essa bênção divina? Número 1, ele tinha conhecimento de quem já era Deus. Quanto mais você souber de quem é Deus, quanto mais você souber das suas maravilhas, quanto mais você souber dos seus feitos, quanto mais você souber do histórico, quanto mais você escutou testemunho, quanto mais você escutou a palavra, mais você sabe do que Deus é capaz de fazer. Juízes 6:13, olha só. Olha o que Gideão fala. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Por que os midianitas nos atacaram? Onde estão? Ele vai começar a lembrar a Deus que ele conhece a palavra. Olha só. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então, nessa conversa que Gideão tem com Deus, ele fala o seguinte, você já fez tantas maravilhas? Nossos pais nos falaram que você nos tirou do Egito, na época que éramos escravos, nos fez atravessar o deserto, entramos na terra prometida, e agora que a gente está aqui, vem um povo estrangeiro nos ataca e você nos abandona? Quando Gideão começa a lembrar as maravilhas de Deus, ele está provando que conhece o que Deus pode fazer. Deixa eu falar uma coisa, você precisa conhecer o Deus que você vai pedir. Você precisa conhecer o Deus que você vai servir. Você precisa. Então, é importante que você tenha um contato diário com a Bíblia, como você tem aqui no Café com Destino, que você tenha um contato diário em oração. Eu tenho desafiado nossos alunos a ter vida de oração. Você precisa falar com Deus. Ah, é que hoje eu estou muito desanimado. É nesse dia que você precisa mesmo. Porque nesse dia você acaba fazendo besteira quando não está ligado em oração. Segunda coisa que Gideão fez, depois de lembrar a Deus a forma que ele age, lembrar a Deus de quão bom ele é, de como ele tirou do Egito, como ele pode fazer de novo. Segunda coisa, Gideão fez um voto com Deus. Juízes 6:18. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Aqui ele vai fazer um voto com Deus através de uma oferta. Deixa eu te falar uma coisa. O homem não consegue fazer um pacto com Deus. Quando você vê a palavra pacto na Bíblia, é Deus fazendo com o homem. O homem, se fizesse pacto com Deus, quebraria. Então Deus não permite justamente para o homem não se afundar.
Ele não permite que o homem faça pactos, mas ele faz um pacto com o homem. Quando ele faz um pacto, ele não quebra. Porque Deus é Deus. Mas Deus permite que nós, seres humanos, façamos votos com ele. E se você for fiel ao voto, porque muita gente faz voto e não cumpre, por isso que a Bíblia chama de voto de tolo, é melhor você não prometer nada do que prometer e não cumprir, diz a palavra. Agora, se você for fiel nos votos que faz a Deus, quem sabe ele olha para você e faz um pacto contigo. E se Deus fizer um pacto contigo, é para sempre, é inquebrável. Salomão, fazendo um monte de besteira no final da sua vida, desperta a ira de Deus. Deus queria tocar em Salomão, Deus queria pegar Salomão de vez, mas a Bíblia diz, lembrou-se o Senhor do pacto que tinha com seu pai Davi e não pôde tocar em Salomão. Quando Deus faz um pacto contigo, irmão, você está protegendo sua vida e suas gerações. Então faça um voto com Deus, como Gideão fez. Gideão fala, se é você mesmo, fica aqui que eu vou pegar minha oferta. E sabe o que ele ofertou? Uma das coisas que ele ofertou, Wesley? O que mais estava em falta, o mais precioso da época, que era o trigo. Aquilo que ele estava lutando para proteger, ele entregou para Deus. Vou te dar aqui uma forte revelação. Se você pegar isso hoje, sua vida muda agora. O que mais você quer proteger, você pode perder. Mas se o que mais você quer proteger, você entregar na mão de Deus, nunca será tocado. Se o que mais você quer proteger, você entregar na mão de Deus, nunca será tocado. Às vezes, meu dinheirinho está no banco, esse dinheiro é meu, esse dinheiro não pega. Primeiro investimento que você faz, você perde o dinheiro. Você diz, essa família, meu filho, é meu, isso aqui, não sei o quê, vai embora. Agora, quando aquilo que você mais quer proteger, você entrega na mão de Deus, minha família não está na minha mão, não. Meus 4 filhos estão na mão de Deus. O meu ministério, o Instituto Destiny, o Método Destiny, que é por onde a gente transforma a vida das pessoas, não está na minha mão, não. Está na mão de Deus. Porque tudo que eu quero proteger, eu não guardo escondido. Eu coloco na mão de Deus. Porque Ele é um cofre seguro. Ele é o protetor eterno. Ele é a rocha inabalável. Eu coloco na mão dele. Se você quer colocar no banco, coloque. Se você quer guardar nos seus médicos, que guarde. Mas quem protege minha saúde é Deus. Eu faço a minha parte como ser humano, tá? Vou no médico, faço meus investimentos financeiros, faço minha parte de ser humano, não sou nenhum maluco não. Só que acima de tudo está na mão de Deus. É ruim de eu deixar só na mão do homem. Eu quero que você entenda que para Gideão, sendo uma pessoa simples, sem título, sem nada, o menor da tribo, o mais pobre, se transformar no libertador dessa nação, no homem que fez história, entrar na lista de heróis da fé em Hebreus 11, lá em Hebreus 11, milênios depois, Gideão é lembrado. Gideão é o herói do exército de Israel até hoje. Até hoje, 2022, o exército de Israel celebra Gideão. Mas para ele atrair essa bênção divina, primeiro ele tinha conhecimento de quem Deus era. Segundo, ele fez um voto com Deus. Ele ofertou ao Senhor. E ofertou o quê? O que ele mais queria proteger. Ele colocou na mão de Deus o que mais ele queria proteger. Terceira coisa que Gideão fez, pediu sinais a Deus. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Pedir sinais a Deus é questão de sobrevivência. Eu não sei como é que tem gente que toma decisão sem pedir sinal a Deus, que escolhe coisas sem pedir sinal a Deus. Eu falo com Deus todo dia pedindo sinais. Como Deus se move através de sinais? Eu posso dar 1000 exemplos. Mas Juízes 6,17 diz, Gideão prosseguiu. Se de fato eu posso contar com o teu favor, olha o que Gideão fala com Deus. Dê-me um sinal de que és tu quem está falando comigo. Dê-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. A minha vida, eu, Tiago, Brunet, minha vida toda foi baseada em sinais divinos. A minha vida toda foi baseada em sinais divinos. Mas deixa eu te contar um testemunho de sinais na primeira conferência de 2017. Deus falou comigo, através de um mentor que eu tinha, que chegou a hora de eu ter uma conferência. Era 2017 isso, eu não era tão conhecido, não que eu seja hoje, mas em relação a hoje eu era bem menos. E decidi então dar esse passo de fé, debaixo de um conselho do mentor, e eu pedi um sinal a Deus.
Comecei a organizar a conferência, falei, Deus me dá um sinal, Deus me dá um sinal, Deus me dá um sinal. E fui organizando a conferência e Deus não me dava o sinal. Fui organizando a conferência e Deus me dava o sinal. A gente tinha alugado um local aqui em Alphaville para 900 pessoas. Um mês antes da conferência, nós tínhamos 800 pessoas já vendidas. Um mês antes da conferência, eu recebi a notícia de que aquele lugar tinha sido vendido e não poderia manter as datas. E eu tinha que tirar a conferência de lá. Eu entrei num desespero, porque eu estava trazendo o Cacho Luna, que é o meu mentor de fé até hoje, é um dos maiores líderes espirituais da América Latina. A estrutura dele na Guatemala é coisa de louco, e Cacho Luna estava vindo e eu falei, meu Deus, que vergonha que eu vou passar, o que está acontecendo? Eu fui andando desnorteado aqui pelo shopping, desnorteado, e eu lembro de falar assim, Deus, eu estou desesperado, me dá um sinal. E quando eu falei isso, eu escutei assim, Tiago? Eu falei, será que é um anjo? E era um rapaz, falou, tudo bem? Eu falei, tudo. Você aconteceu alguma coisa? Você tá pálido? Eu falei, rapaz, comecei a contar minha vida pro cara que eu nem sabia quem era. Tô desesperado, recebi uma notícia, calma aí, senta aqui, vamos tomar um café. Pegou um café para mim. E começou a falar, o que tá acontecendo? Eu falei, rapaz, eu ia fazer a conferência, falta um mês, é a minha primeira conferência, eu tô trazendo meu mentor de fé, e as coisas estão dando errado, e não sei o que. Ele falou, rapaz, por que você não faz aqui no ginásio do Barueri? 6.000 pessoas. Eu falei, não, rapaz, a gente só tem 800 pessoas e falta um mês, é impossível encher. Ele olhou para mim e falou assim, mas você não é pastor? Você não acredita em Deus? Rapaz, aquilo me deixou todo arrepiado. Eu falei, será que é um sinal? Eu falei assim, então faz o seguinte, você tem contato lá? Ele falou, eu tenho contato direto com eles. Eu falei, então vê se eles têm essa data, falta só um mês. Se eles tiverem essa data um mês antes, é o sinal que eu preciso. E se Deus me der essa data, nós vamos fazer a conferência e vamos encher. Ele pegou o telefone, ligou lá para a prefeitura para conseguir os acessos. Passou um tempo, ele falou assim, Deus está contigo. Tem a data e detalhe, é um oferecimento da prefeitura. Na primeira conferência de China, a gente não precisou pagar o lugar, porque a gente ia atrair tanta gente que a prefeitura da cidade se interessou em receber o evento, porque ia lotar os hotéis, os restaurantes, e foi o que aconteceu em um mês. Quase 6.000 pessoas se inscreveram. Na época eu não tinha rede social forte, eu tinha 100.000 pessoas no Instagram. Foi um milagre, foi Deus, mas tudo porque veio um sinal primeiro. Eu quero te explicar o seguinte, se Gideão pediu um sinal, é porque é muito importante você só sair, só dar passos, só sair para a tua caminhada nessa terra com sinais divinos. O que eu estou vivendo hoje não é porque eu sou especial para Deus, não, é porque eu peço sinal para tudo. Então, 3 chaves que eu quero te ensinar hoje para atrair a bênção e a atenção divina. Mostra para ele que você conhece. Mostra para Deus que você conhece quem é ele, a história dele. Gideão já começou o papo assim, lembra das tuas maravilhas, onde estão elas? Segundo, ele faz um voto com Deus. Ele entrega na mão de Deus aquilo que ele queria proteger. Ele pega o trigo e dá de oferta para Deus. Terceiro, ele andava debaixo de sinais. Ele pediu sinais a Deus e Deus deu os sinais que ele precisava. Ou seja, a atitude de Gideão foi o que mudou tudo. Ele não era o mais preparado, mas ele era o que estava disposto. Repete comigo, às vezes eu não estou preparado, mas estou disposto. Aí Deus faz o que tem que fazer. Aí Deus faz o que precisa fazer. Você precisa colocar na mão de Deus tudo aquilo que você quer proteger ou prosperar. Eu quero prosperar meu trabalho? Coloca na mão de Deus. Eu quero proteger minha família? Coloca na mão de Deus. Tudo que você quer proteger ou prosperar, coloca na mão de Deus e você vai ver o que vai acontecer. É muito forte. Eu tenho certeza que você vai passar para outro nível. E antes de encerrar, eu quero falar para aqueles que estão sonhando em se tornar especialista em princípios milenares comigo. O primeiro método mundial 100% baseado em princípios milenares. Me reuni com neurocientistas, pesquisadores, teólogos e nós formamos com base científica, base teológica e com a minha experiência de vida o primeiro método 100% baseado em princípios milenares, onde você vai estudar 3 dias, manhã, tarde e noite comigo, presencial aqui em Alphaville,
num auditório maravilhoso. Você vai ser muito bem tratado, muito bem tratada, vai conviver com pessoas maravilhosas, alunos que estão buscando o mesmo objetivo que você, mas acima de tudo, você vai se tornar um especialista nos 12 princípios que, se cumpridos, inevitavelmente, infalivelmente te levam para uma vida de paz e prosperidade. Você vai sair da vida de perturbação e escassez e viver paz e prosperidade. Então, se você é mentor, mentora, coach, pastor, líder de equipe, empresário, empreendedor, você que só está sonhando com o próximo passo da vida, você precisa montar um negócio, você é profissional liberal e quer uma especialização em princípios milenares, lembrando que vai ter o certificado internacional do Instituto Destiny de Orlando. Então, se isso é para você, vou deixar o link aqui na descrição, porque o Método Destiny vai revolucionar a sua vida. Eu dou a minha palavra. Tudo vai mudar. Depois do Método Destiny, tudo vai mudar. Você vai começar a viver o seu destino. Impossível você não viver o teu propósito na Terra depois do Método Destiny. Tiago, por que você pode dar essa garantia? Porque não estou falando do que eu acho. Eu vou falar do que está escrito. Já está dando certo há mais de 2000 anos. É incontestável. O link está aqui embaixo, você já pode entrar, adquirir para você estar conosco no Método Destiny. Pouquíssimas vagas. Eu não sou vendedor, eu sou professor, sou mentor. Quando eu falo que tem poucas vagas, tem. Entra e já adquire. Porque muita gente que estava na lista de espera já adquiriu, graças a Deus. Então você agora precisa garantir, lutar pela sua vaga. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Deus te abençoe. Amanhã nós temos a terceira aula de Gideão e a gente vai falar sobre quando Deus decide tirar pessoas da sua vida. Amanhã eu vou te dar uma aula sobre como você tem que aceitar quando Deus resolve tirar pessoas da sua vida, tá bom? Não deixa de assistir. Se você não assistiu a aula de ontem, de segunda-feira, manda essa de terça-feira para todo mundo e amanhã, quarta-feira, nós vamos falar sobre quando Deus decide tirar pessoas da sua vida. Eu vou provar isso na história de Gideão, tá bom? Vai ter um QR Code aqui na tela para você que quer adquirir o Método Destiny, tem link de inscrição, tudo certinho. E agora você vai assistir um vídeo do Método Destiny para você ver o clima, para você ver a energia que é o Método Destiny. E nós nos vemos amanhã, 7h57 da manhã. Então só o amor cobre uma multidão de pecados, só o amor desconsidera o erro dos outros. Só o amor te faz se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, compaixão. Não existe nada que marque tanto o ser humano quanto o amor. Só que paz e prosperidade não tem nada a ver com ausência de problemas. Porque Jesus estava numa tempestade com os ventos açoitando o barco e ele estava dormindo. Ou seja, ele estava em paz apesar da tempestade. Paz e prosperidade não é ausência de problemas, é o bicho está pegando e você está bem.